A Clube FM apresenta Saúde e Ciência em Destaque. Saúde e Ciência em Destaque. Oferecimento Mega Científica, produtos laboratoriais e hospitalares. Ligue 3882-0908. 8h40, você ouve o Jornal da Clube Gente. Agora, dentro do Jornal da Clube Gente, tem Saúde e Ciência em Destaque. Nesse primeiro programa, nós estamos recebendo aqui o professor doutor Luiz Antônio Justolin Júnior para falar de um tema extremamente importante, principalmente para aquelas pessoas as mulheres que estão em gestação, aquelas que estão amamentando seus bebês. A gente vai discutir aqui a importância de a nutrição, principalmente nos primeiros meses de vida, nos primeiros dias. E para falar a respeito, dar um bom dia aqui aos nossos ouvintes do Jornal da Clube Gente, dentro da estreia desse quadro, que é Saúde e Ciência em Destaque. Professor doutor, bom dia, prazer em tê-lo conosco aqui no Jornal da Clube Gente. Bom dia, é um prazer, agradeço imensamente o convite e a oportunidade de conversar um pouquinho, não é, sobre ciência e saúde, né, temas que combinam muito bem para esse bate-papo e a gente poder contar um pouquinho das pesquisas que a gente realiza no Instituto de Biociências. Muito obrigado. Nós aqui que agradecemos aqui, inclusive ao Instituto de Biociências, ao Leandro da Vias Digitais aí pelo intermédio, né, de fazer essa ponte, né, para que a gente leve ciência também através do rádio, através das nossas transmissões aqui. Muito bem. Tem um estudo que demonstra que filhotes de ratas submetidos a uma dieta carente de proteína durante a gestação e a lactação apresentaram atraso no desenvolvimento prostático quando jovens e maior risco de desenvolver o câncer de próstata com o envelhecimento. Com base nesses dados, professor, nós podemos dizer que uma criança, um homem que não foi muito bem nutrido durante a gestação e durante a amamentação, ele pode, um candidato a ter o câncer de próstata, que é um câncer que atinge nós homens? É uma excelente, né, um excelente ponto de partida para a nossa discussão. Esses estudos, né, eles foram realizados em ratinhos, em modelo experimental. Mas a ideia, não é, da origem a partir, né, de muito cedo do câncer de próstata, ela vem de um pesquisador americano, né, de um patologista chamado William Gardner, e nos estudos dele como patologista ele lança essa hipótese de que a origem do câncer de próstata, para alguns casos, poderia acontecer ainda no desenvolvimento intrauterino. Né, e a partir, né, dos dados desse pesquisador, o nosso grupo de trabalho, né, nosso grupo de pesquisas no Instituto de Biociências, que já trabalhava, né, estudando reprodução, passou a tentar entender um pouquinho essa relação, né, da exposição a condições adversas no início da vida e os efeitos a longo prazo, inclusive durante o envelhecimento. E o que nós vimos nesse primeiro estudo, né, que teve um apoio, né, da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP, importantíssima, né, para fomentar, né, fomentar os estudos, né, com recurso financeiro, inclusive, nós vimos que, de fato, quando as ratinhas, né, quando elas emprenham, quando elas engravidam, se elas são alimentadas com uma dieta carente em proteína, os filhotes, né, machos dessas ratas, eles tem uma alteração no início do desenvolvimento e, a partir dessas alterações, a pergunta, né, que surge será que essas alterações que aconteceram durante as fases iniciais do desenvolvimento podem ter relação com o câncer de próstata durante, né, o envelhecimento, a fase, né, de mais, né, desses animais mais velhos, uma vez que envelhecimento é o principal fator de risco para o câncer de próstata. Então, nesse primeiro estudo, o que nós observamos é que esses animais jovens, eles, a partir, não é, da desnutrição materna, eles apresentam uma variação, um desequilíbrio hormonal bastante grande, com um aumento dos níveis de estrogênio, tanto maternos como dos filhos, e esse desequilíbrio hormonal, ele se acentua com o envelhecimento. Né? E a partir desses primeiros dados, associado, né, ao fato de que essa alteração hormonal
é um fator de risco também para o câncer de próstata humano observado, né, nos indivíduos que desenvolvem câncer, né, em humanos, em pacientes, né, com envelhecimento, nós identificamos essa possibilidade de que essa alteração hormonal poderia estar associada à carcinogênese prostática que nós observamos nesses animais mais velhos. Bom, então, aparentemente existe essa relação entre o que acontece no início da vida pode ter, né, relação com o desenvolvimento do câncer de próstata na idade adulta. Mas aí a gente avançou um pouquinho mais, porque inicialmente a gente viu o desenvolvimento do câncer, mas o que está por trás disso? E a gente entra num modelo, né, de estudo chamado de estudos de mecanismo para tentar identificar o que de fato está acontecendo de alteração na próstata para levar a carcinogênese, né, ao câncer de próstata com o envelhecimento. E aí, né, a gente lançou mão de tecnologias que conseguem, né, mapear as moléculas que estão presentes na próstata, em termos, né, de RNAs e proteínas, que são moléculas que coordenam, que modulam o desenvolvimento prostático e a função prostática ao longo, né, depois da vida e do envelhecimento. E o que nós observamos é que desde muito cedo no desenvolvimento, né, nos ratinhos que eles foram desmamados e a partir do desmame, né, a gente começou a fazer esses estudos com 21 dias de vida, né, pós-natal do animal, do ratinho, algumas dessas moléculas que, né, fazem parte do controle do desenvolvimento prostático, mas que também participam, né, do desenvolvimento de câncer, elas estavam alteradas desde o início da vida e que essa alteração, né, se mantinha nesses animais velhos que desenvolviam câncer. Então a gente, né, começou a identificar essa possibilidade de que, para além das alterações hormonais, essas moléculas que podem levar ao desenvolvimento do câncer de próstata também estavam alteradas desde muito cedo, né, no desenvolvimento desses animais. Mas será que isso tem relação com o câncer humano? Pois é. Aí a gente foi para uma nova fase, né, do nosso trabalho, olhando, né, para dados de pacientes com câncer de próstata que estão disponíveis, são dados públicos, e quando a gente cruza, né, esses dados com os dados dos nossos animais, ou seja, aquelas moléculas que estavam desreguladas nos nossos animais desde muito cedo no desenvolvimento e que participaram do câncer, do desenvolvimento do câncer de próstata nos animais, muitas delas também estavam desreguladas nos pacientes com câncer de próstata. É um dado alarmante, né, para muitas pessoas aí que tiveram uma infância pobre do ponto de vista nutricional, né, não tiveram uma alimentação adequada, não tiveram proteínas necessárias durante a gestação e durante a fase da amamentação, e muitos não foram nem amamentados, muitas crianças, muitos de nós, né, homens, né, porque é uma doença que acomete principalmente os homens, né, porque o câncer de próstata é um negócio absurdo. Agora, todo mundo que teve uma má nutrição na sua gestação, na sua infância, está condenado a ter um câncer de próstata, doutor? Excelente pergunta, e aí é que a coisa começa a ficar bonita de se discutir, né? Nossa. Normalmente, a gente associa, não é, o câncer a uma doença genética, não é? E a principal mecanismo, não é? A principal alteração genética que acontece quando o câncer, né, se desenvolve, talvez seja a mutação. Né? Se a gente tomar aqui como base um exemplo da Angelina Jolie, que fez a cirurgia, né, de mama, retirou a mama por conta, ela fez um teste genético e identificou, não é, mutação num gene que, quando ele está ligado, né, essa mutação faz com que esse gene fique ativo, né, direto. Essa mutação aumenta as chances de desenvolver câncer de mama em até 90%. Mas só fazendo um parênteses aí, essa não é uma recomendação para todo mundo, né? Exato. Detectou que eu tenho esse gene, eu tenho a propensão de ter um câncer, eu não vou fazer uma cirurgia sem necessidade. Exatamente, foi uma opção particular, não é, de um teste que ela, né, resolveu fazer. Agora, o que nós estamos, né, estudando e avaliando nos nossos animais é um tipo de controle da expressão, né, o controle desses genes que participam, né, do desenvolvimento do câncer de próstata, que não passa pela mutação.
né? É um tipo de controle, né, da expressão dessas moléculas, né, do quanto essas moléculas são produzidas, que na ciência é relativamente nova e recebe o nome de epigenética. Ou seja, nesse mecanismo epigenético, os genes eles são ligados ou desligados dependendo da nossa interação com o ambiente, aquilo que a gente come, o que a gente bebe, os nossos hábitos alimentares, se nós somos sedentários ou não. Mas essas alterações do liga e desliga não tem a ver com alterações na sequência do DNA, da sopinha de letrinhas do DNA, que é muito diferente da mutação. E aí o interessante disso, e respondendo a sua pergunta, nem todo mundo está condenado, ainda bem, né? Porque cada organismo tem, né, a sua forma de lidar com esse mecanismo epigenético de liga e desliga muito particular. Alguns indivíduos respondem mais que outros, né? Além disso, o período de exposição a uma condição adversa, nesse caso a desnutrição, também pode influenciar, né? E o tempo total de exposição, a quantidade de exposição, né? Então, se a gente tomar aqui como um exemplo, né, extrapolando um pouco essa ideia, né, do início da vida como sendo um período importante, né, para o desenvolvimento de outras doenças que não o câncer, é muito comum as gestantes que, né, fazem pré-natal, quando elas vão lá para fazer o exame com o obstetra, elas serem receitado para elas o folato, o ácido fólico. Um suplemento aí. Como um suplemento. Por que do ácido fólico, né, do metilfolato? E principalmente o porquê no período, né, no primeiro trimestre de gestação? É porque o ácido fólico, né, o componente, a molécula, existe uma molécula que é importante pro desenvolvimento do nosso sistema nervoso. E o sistema nervoso, ele se forma no período, né, nesse primeiro trimestre de gestação. Por isso que a molécula, a suplementação é importante e num período específico também, né? Então, se a gente, né, extrapolar isso para outras doenças ou outras formas de exposição nessa condição, sempre vai existir uma resposta que é individual, que vai depender então, né, de como a gente interage com o ambiente através desse mecanismo de liga e desliga de genes que a gente chama de epigenética, mas também, né, o tempo de exposição, a intensidade dessa, né, exposição a diferentes condições adversas. Por isso que nem todo mundo está condenado, e mais do que isso, acho que aqui vale uma informação importante também, para a gente não condenar, não é, as mães, não é, as futuras mães, dizendo que tudo de ruim que acontece na vida do filho é responsabilidade dela. É porque a minha mãe, quando foi pra praia e não sabia que estava grávida, tomou uma caipirinha e ferrou minha vida, né, e me condenou. Não é assim que funciona. Por quê? Porque o que a gente decide fazer da nossa vida quando nós temos a opção de escolha, também faz toda a diferença. Pode ser que esse mecanismo inicial, né, de desenvolvimento, quando a gente é exposto a uma condição adversa, tenha certa interferência no sentido de, eventualmente, aumentar a possibilidade de que a gente desenvolva doença. Mas se a gente levar uma vida sedentária, não é, se a gente, né, comer bolacha recheada e tomar refrigerante a vida inteira, não fazer exercício, né, cultivar hábitos de vida que não são legais, abuso de drogas lícitas, isso tudo vai, né, se somando a ponto, né, de fazer com que a gente de fato aumente, né, a possibilidade da gente desenvolver não só um câncer, mas outras doenças, né, ao longo da vida. Bom, a importância aqui, nós estamos discutindo aqui com o professor Luiz Antônio Justolin Júnior, nesse quadro Ciência, Saúde e Ciência em Destaque, aqui no Jornal da Clube Gente. A estreia hoje, e nós estamos discutindo aqui um tema muito importante, que é a alimentação, a nutrição, principalmente para gestantes e também depois do nascimento do bebê, a alimentação que deve ser rica em proteínas. Agora, professor, o senhor falou que a propensão desses ratos, nesse estudo científico, desses ratos terem propensão a ter um câncer de próstata,
pode ser revertido, ou seja, do ponto de vista, a mãe não amamentou direito o filho, não colocou ali os nutrientes necessários, não tinha os nutrientes necessários para aquele bebê, para aquela filhote, e depois de nascido, ele pode suplementar e colocar no seu organismo esses nutrientes que faltaram no período de gestação e lactação? Né, novamente, assim, não é uma condenação, não é esse período inicial do desenvolvimento, e é possível, né, se fazer uso de uma alimentação saudável ao longo, né, da vida pós-natal. E de novo, né, essa chavinha do liga e desliga, ela responde muito à interação com o ambiente. Então, se a gente, né, conduzir uma alimentação saudável, cultivar bons hábitos, né, de vida, é possível sim, né, que a gente consiga reverter essas marcas epigenéticas, né, essa chavinha de liga e desliga que eventualmente podem, né, levar ao desenvolvimento de câncer. Então, não é uma condenação, e a gente pode sim, né, tendo um estilo de vida adequado, minimizar os efeitos, né, dessa exposição no início da vida. Bom, esses estudos apontam que a nutrição é importante, mas não só a nutrição. Não adianta a mãe fazer toda a gestação direitinho, com nutrientes necessários, na amamentação, seguir todas as orientações do obstetra, fazer com que o filho cresça saudável e tal, mas se seu filho, isso prova, né, cientificamente comprovado, não só para o câncer, mas para outras doenças também, que tiver um hábito, uma alimentação pobre de nutrientes necessários, falta de exercício físico, como o professor falou, a questão de levar uma vida, né, desregrada, tudo isso vai agravar, né? E se você tem a predisposição genética para desenvolver ou câncer ou outras doenças, isso vai aparecer hora ou outra, né? Exato. E para além de câncer, né, que acho que é o foco principal dos nossos estudos, o que a gente tem visto é que não só a alimentação, né, ela é importante no sentido de promover, né, esse caminho, né, para a saúde e doença dos descendentes. Então existe um grupo, né, internacional, e aqui no Brasil a gente também tem, né, representantes que tem uma associação, uma sociedade científica, né, que a gente denomina de DOHAD, DOHAD, né, que estuda a origem, o termo parece meio estranho, mas a gente vai chegar nele, é a origem desenvolvimentista de saúde e doença. Mas o que isso significa? Que a trajetória, né, o caminho da saúde e da doença de um indivíduo pode passar por esse período inicial de desenvolvimento, né? Então, existem estudos, né, mais variados, não só com relação à alimentação, mas que demonstram, por exemplo, um papel fundamental desse período intrauterino, né, nesse período gestacional e durante os primeiros, né, 1000 dias de vida. Inclusive existe, né, uma campanha mundial aí dos primeiros 1000 dias, que esse período ele é importante não só do ponto de vista nutricional, alimentar, mas se a mãe é exposta a uma condição de estresse emocional, né, poluentes ambientais, né, isso tudo pode aumentar, por exemplo, né, os hormônios do estresse na mãe, e esses hormônios serem, né, essa condição ser transmitida para o filho. E muitos estudos, né, tanto em modelos de roedores, modelos experimentais, como, né, analisando, né, dados de pacientes, demonstram, por exemplo, que esse aumento do estresse materno pode estar relacionado com o aumento de agressividade dos filhos, com o aumento da incidência, por exemplo, né, de transtornos do espectro autista, né, com déficit de atenção. Então, o que né, esse grupo DOHAD, né, o que esse grupo, né, de estudos mundial, muito bem representado no Instituto de Biociências e aqui em Botucatu, inclusive na Faculdade de Medicina, o que a gente, né, mostra, talvez o maior recado que a gente, né, possa passar por meio dos nossos estudos é que esse período, né, de desenvolvimento que vai aí, né, nos primeiros 1000 dias, desde a concepção, né, da fertilização até, né, a criança completar os seus 2 anos de vida, esse período ele é um período de alta vulnerabilidade e que
né, avançar em políticas públicas de atenção à saúde, à gestante, ao recém-nascido é fundamental para a gente diminuir, né, não vou dizer erradicar, né, mas diminuir a incidência de doenças que eventualmente possam ser evitáveis, né? E nesse ínterim, né, se a gente estiver olhando, né, vamos fazer aqui uma reflexão, se a gente estiver olhando o copo meio vazio, esse período de desenvolvimento ele pode ser um período de alta vulnerabilidade, de fato é. Mas se a gente souber usar da melhor forma possível esse período, ele pode ser um período de oportunidade. Oportunidade para olhar com carinho, com cuidado esse período tão bonito da vida que é o período de gestação, cuidar muito bem com políticas públicas, com atenção, com curadoria para esse período e para as mães e para os filhos, né? Para que a gente faça desse período de vulnerabilidade um período de alta oportunidade, de baixo custo para redução de doenças, né, não transmissíveis e que eventualmente possam, né, ser alvo desses mecanismos de prevenção. A gente poderia citar aqui diabetes, doenças cardiovasculares, obesidade, né, para muito além do câncer, que é o objeto do nosso estudo lá no Instituto. Professor, o Brasil, todos sabem que é um país pobre do ponto de vista nutricional. Muitas pessoas passam fome nesse país. Exato. Né? Muitas pessoas não têm as refeições equilibradas de uma maneira saudável. Isso vale tanto para a vida adulta quanto para as crianças. E tem um estudo, eu li certa vez um estudo científico que diz que a taxa de natalidade das pessoas que passam mais fome, que tem mais necessidade, eu não sei se é uma autoproteção do nosso, né, do ser humano, a taxa de natalidade das mulheres mais vulneráveis é maior do que as mulheres mais nutridas. E na política pública, o SUS desenvolve esses estudos, aqui o Hospital das Clínicas, o Instituto de Biociências, mas no sentido de como o Brasil pode, através da política pública, de auxiliar essas pessoas, de dar nutrição para essas, principalmente para as mulheres que estão aí em gestação. Ainda precisa muita coisa para chegar num ponto de equilíbrio. Assim, eu acho que o Brasil é um país muito desigual, né? Eu acho que a pobreza atinge grande parte da população, não é? Mas ao mesmo tempo a gente tem, não é, um desequilíbrio muito grande na distribuição de renda. E existe uma pesquisadora do grupo Dohad que ela, né, faz um comentário bastante relevante, né, do ponto de vista de atuação da sociedade em termos de saúde pública, que a gente conseguiria, né, segundo ela, avançar em políticas, né, em boas políticas, né, públicas de atenção principalmente, né, não só a gestante, mas a essa população de baixa, né, de baixa renda, de baixo índice, né, de socioeconômico, se houver uma colaboração muito grande, né, do setor público, do poder público, com as esferas de maior poder aquisitivo, de poder econômico da sociedade. Porque se a gente, né, imaginar que a ação para melhorar a condição, né, deva partir das classes menos favorecidas, isso infelizmente não vai acontecer. Né? Então o que essa pesquisadora, né, a doutora Lígia, comenta é que, né, havendo, né, um entendimento, e aí eu acho que é uma questão de ação, né, de partir de fato para buscar, né, condições para resolver esse problema, que é um problema não só do Brasil, mas que afeta, né, muitos países ao longo do mundo, de fato ocorrer uma conscientização e uma vontade, né, de uma interação entre o poder público e as classes de maior poder aquisitivo para tentar buscar resolver essa demanda, não só de alimentação, né, mas a gente está falando aqui, por exemplo, acho que né, essa grande área de estudo do Dohad poderia, né, também englobar, por exemplo, e engloba, né, tem vários estudos nesse sentido, né, por exemplo, a área de zootecnia, onde, né, uma melhor, né, onde esses estudos que demonstram, né, a importância da alimentação para o desenvolvimento dos filhos poderia ser usado, né, por exemplo, para aumento da produção de proteína animal, né? Se a gente puder discutir aqui, por exemplo, ações do poder público melhorando, não é, a
a condição de saneamento básico. Então, vejam, né? Uma cidade que tem um bom saneamento básico expõe menos as suas crianças, a sua população a uma condição de risco e diminui eventualmente, né, a possibilidade dessas crianças, dessas gestantes desenvolverem, não é, doenças que são doenças que certamente podem afetar, né, o desenvolvimento inicial dos seus filhos. Nós conversamos aqui com o professor doutor Luiz Antônio Justolin Júnior, lá do Instituto de Biociências, nessa parceria com a Clube FM, desse novo quadro do Jornal da Clube Gente, que é a Saúde e Ciência em Destaque. Eu vou pegar esse ponto. Ciência. A ciência está presente em tudo, do homem pisar na lua, do desenvolvimento de novas tecnologias, capacidades, o celular que você usa, a internet que nós usamos, tudo faz parte. A ciência que deu um empurrão aí, depois as ferramentas, claro, cada área vai desenvolver. Mas na saúde, a ciência é fundamental. Hoje a longevidade das pessoas é maior por conta da ciência. Hoje as práticas, né, de orientação às pessoas para se prevenir doenças tem a ver muito com as ciências. Novos estudos são desenvolvidos diariamente nos laboratórios. Aqui em Botucatu, lá no Instituto de Biociências, é muito latente isso, na Faculdade de Medicina, na Faculdade de Ciências Agronômicas. Nós estamos falando de Botucatu, mas no Brasil inteiro tem diversas iniciativas que usam a ciência para melhorar a nossa vida, a nossa qualidade de vida. Embora muitos brasileiros, muitas pessoas ainda insistem em não acreditar na ciência, né? São anti-ciência, né? Acreditam que a Terra é plana, enfim, depois da ciência ter provado isso, mas isso é outra discussão. Agora, eu queria saber do senhor aí essa iniciativa, né? De trazer a ciência de uma maneira simples, clara, para que todos entendam, até porque tem muitos estudos aí que RNA, DNA, muitas pessoas não entendem isso, né? E o senhor trouxe aqui de uma maneira muito simples. Eu acredito que os cientistas, de uma maneira geral no Brasil, por muitos anos ficavam encastelados, né, na sua torre de marfim, não desciam para falar com a população. E daí surgem novas teorias de conspiração, e aqueles que não acreditam na ciência desenvolvem as suas teses e acabam difundindo isso, hoje principalmente por conta das redes sociais, YouTube e outras plataformas aí que divulgam aquela tal pseudociência. E a ciência está nos laboratórios, está com os doutores, com os professores que trabalham nisso. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho a respeito dessa iniciativa de trazer ciência, saúde, nesse caso aqui, de uma maneira clara para a população, professor. Você sabe que para o cientista, muitas vezes, o falar fácil é bastante difícil, né? Então, mas eu acho, né, eu parabenizo, né, a vocês da Rádio Clube, ao Instituto de Biociências, por essa iniciativa fantástica. De fato, né, o que a gente discute bastante lá no Instituto e entre grupos, né, de pesquisadores é que essa divulgação científica, não é, que vai para além dos muros da universidade, ela, em muitos aspectos, ela é falha, de fato, não é? A gente, né, tem os nossos afazeres, se preocupa em publicar artigos científicos que às vezes poucas pessoas leem, né? Mas de fato, não é, esse conhecimento que é importante e que pode, não é, trazer benefícios para a população, nem sempre ele é abordado da forma como deveria ser. E essa iniciativa, né, de vocês é fantástica. Acho que, né, a coisa tem mudado um pouquinho de figura, né, principalmente ao longo dos últimos anos, em função, né, de uma legislação federal e que, né, também perpassa aqui pela Universidade Pública Estadual, que é a necessidade, né, de a universidade realizar ações extensionistas, né? Então, a gente tem hoje a obrigatoriedade, né, de 10% de todo o conteúdo que é dado nos cursos de graduação serem voltados para ações, projetos, eventos de extensão universitária que tem como público-alvo, não é, outros setores da sociedade que não a própria universidade. A comunidade em geral. Exatamente, né? A própria comunidade. E nesse ponto de vista, eu acho que ao longo dos próximos anos, essa balança ela vai mudar um pouco de figura, né? Porque certamente nós teremos mais ações extensionistas. Eu poderia, né, trazer um exemplo aqui do nosso grupo de pesquisa, do envolvimento do nosso grupo que desenvolve um projeto de extensão aqui em Botucatu, né, os nossos alunos de graduação, de pós-graduação,
né, eles vão até as escolas. A gente tem um projetinho de, né, extensão universitária, onde nós vamos até a escola ter esse papo que a gente está tendo aqui, né, com os alunos do ensino público, mostrando para eles de fato, né, a importância, não é, dessa forma de divulgação científica, de trazer, né, ou de levar esses alunos lá para o Instituto e para a Unesp, para eles terem esse primeiro contato. Recentemente, né, nós tivemos a realização da escola de verão, dos cursos de inverno, com quase 200, né, estudantes do ensino público participando de atividades lá no Instituto, e certamente eu acho que a tendência é que essa divulgação científica, não é, mais próxima da comunidade, ela avance, né, nos próximos anos. Muito bem. Professor, doutor, a gente quer agradecer aqui a sua participação nesse primeiro programa Saúde e Ciência em Destaque aqui no Jornal da Clube Gente. Deixar os microfones à sua inteira disposição. Se quiser acrescentar mais alguma coisa dentro do assunto que a gente discutiu ou outra questão que o senhor queira abordar aí, fique à vontade, por favor. Bom, eu mais uma vez agradeço a oportunidade, né, e eu né, destaco mais uma vez a importância, né, desses nossos estudos, e talvez da mensagem principal, não é, que esse grupo de trabalho, né, esse grupo de pesquisa que envolve, né, o início da vida e as repercussões, né, o que acontece depois ao longo, né, da vida adulta e do envelhecimento. Talvez a principal mensagem que a gente, né, deva passar é esse olhar cuidadoso, né, de olhar esse período, né, tão bonito do desenvolvimento, né, que é a gravidez, a gestação, a lactação, importantíssima, não é? E esse programa dos primeiros 1000 dias trata exatamente, né, dessa condição de que sempre que é possível, obviamente que nem sempre, né, as mães, né, têm a condição de acompanhar seus filhos, né, amamentando até, né, um período considerado ideal, mas que a mensagem que a gente deixa é essa, né, uma mensagem de olhar com carinho, com cuidado, né, avaliar e propor, avançar em políticas públicas para que a gente busque pelo menos minimizar, né, a incidência de algumas doenças, né, que tanto atravancam, por exemplo, o nosso sistema de saúde, né, a gente vive, né, um problema de saúde pública mundial, com diabetes, obesidade, doenças cardiovasculares, e certamente, não é, esse cuidado inicial no início da vida, ele pode contribuir para a redução, né, dessas doenças. A gente não falou aqui, quem sabe fica para um outro momento, mas não, né, essa relação de saúde e doença não é exclusiva, né, das mães. Os pais participam imensamente dessa, contribuem, né, para essa possibilidade de melhoria, né, dessas condições no início da vida. Então, mães, né, também as futuras mamães, né, quando a gravidez é planejada, peguem, né, cheguem junto ali nos futuros pais, né, nos parceiros, que você tem contribuição também. Responsabilidade, exatamente. Mas é isso, gente. Eu agradeço imensamente e vida longa, sucesso a essa parceria. Muito obrigado. Nós falamos com o Dr. Luiz Antônio Justolin Júnior no quadro Saúde e Ciência em Destaque. Então, mães, não se sintam culpadas caso no futuro teu filho venha a ter um câncer de próstata ou outra doença. A responsabilidade não é só sua, como o professor acabou de dizer, responsabilidade também dos pais de oferecer uma educação, ensinar seus filhos as boas práticas alimentares, práticas de exercício físico, aquela de viver uma vida equilibrada. Tudo que é em excesso faz mal. Se comer muita proteína vai fazer mal, mas se comer menos vai fazer mal também. Então tem toda essa questão aí, e você pode encaminhar suas demandas também aqui pro nosso WhatsApp da Clube FM, sempre que tiver alguma demanda e for da competência do professor doutor Luiz Antônio Justolin Júnior, a gente vai encaminhar para eles lá no Instituto de Biociências. Você ouviu? Saúde e Ciência em Destaque aqui no Jornal da Clube Gente. A Clube FM apresenta Saúde e Ciência em Destaque. Saúde e Ciência em Destaque. Oferecimento Mega Científica, produtos laboratoriais e hospitalares. Ligue 3882-0908. Você já conhece a Mega Científica? Empresa que é referência quando o assunto é produtos laboratoriais e hospitalares. Uma equipe experiente e atenciosa
pronta para equipar o seu consultório médico, laboratório ou para atender demandas veterinárias. Mega Científica, há mais de 25 anos conectando ciência e saúde. Avenida Deputado Dante Delmanto 1470. Entre em contato 38820908. Conheça mais sobre os produtos através do site megacientifica.com.br.